No Japão ancestral, onde guerreiros moldam o próprio destino com sangue e aço, existe um nome que deveria ser impossível, mas que ainda assim ecoa como um trovão entre os vivos. Hanzo Enshu, um garoto que desafiou a lógica, que encarou o mundo divino antes mesmo de compreender o humano. E agora, diante de milhares de olhos incrédulos, ele finalmente atravessa o portão celestial que abandonou 11 anos atrás. Prepare-se, o que você vai ver aqui não é uma luta, é o nascimento de um Deus. 11 anos atrás, no templo Kanfuji Hanzou, o destino de Enshu mudou no mesmo instante em que a morte de seu pai o levou até aquele lugar sagrado. O pequeno garoto, ainda engateando, avançava sem medo pelo tatame silencioso. Inhei, o velho mestre, mal prestava atenção. Afinal, uma criança que perdeu tudo não costumava ter interesse em ninguém. Mas Enshu, ele não era uma criança comum. Mesmo sem entender o mundo ao redor, Enshu se colocou de pé diante da lança cruzada, relíquia suprema do templo. Inhei virou o rosto apenas por curiosidade e congelou. Aquele garotinho estendia a mão em direção à arma, atraído como se fosse chamado por ela. Com um leve toque do joelho de Enshu na base de madeira, a lança oscilou. E então, como se tivesse vida própria, se desprendeu e caiu na direção do pequeno Enshu. Os olhos da criança brilharam e, no impacto seco, a lança cravou no solo do dojo, exatamente diante dele. Os olhos de Inhei se arregalaram. Não havia dúvidas. A lança havia descido até Enshu por vontade própria. Uma aura suave, quase etérea, começou a fluir da arma, envolvendo a criança, como se estivesse chamando seu novo portador. Um bebê não entendia a linguagem e uma arma não podia falar, mas, naquele instante, os dois se compreenderam melhor do que qualquer pessoa seria capaz. Enshu pegou a lança com as mãos pequenas, ergueu-a devagar e, assim, começou tudo. Dos 3 aos 7 anos, o impossível aconteceu. Enshu aperfeiçoou cada movimento, cada passo, cada respiração com uma velocidade que desafiava qualquer lógica humana. Ele derrotava aluno após aluno, sem esforço, como se tivesse lutado centenas de vezes em vidas anteriores. Com apenas 7 anos, não restava ninguém no templo capaz de enfrentá-lo. Mas um aluno caiu, e o garotinho, inocente e sorridente, disse: "Vocês são muito ruins. Preciso ouvir a voz de suas lanças. Lutem de um jeito que deixe elas felizes." Hanzo Doei observava incrédulo. Aquele menino tinha só 7 anos, mas lutava como alguém treinado por décadas. No centro do dojo, Inhei murmurava consigo mesmo. Ele disse: "Fazer a lança feliz? Como eu esperava. Esta criança nasceu especial. Ele possui a habilidade inata de conversar com a lança. Eu, que vivi em adoração ao santo da espada, sei reconhecer quando alguém está diante do portão para o outro mundo. E este garoto já está com um pé lá." Mas o narrador corta a cena e revela o preço. A força absurda de Enshu, combinada à sua habilidade impulsiva, tornou-se uma ameaça mortal. Invejado, temido, mal compreendido. Ele foi se isolando, até ficar completamente sozinho. E então, num dia fatídico, sua lança quase matou a única pessoa com que ele realmente havia se conectado. A partir daquele dia, Enshu parou de ouvir a voz da arma. Ele virou as costas para o portão do Bushin, o mesmo portão que sempre esteve ao alcance de seus dedos. Assim então retornava ao presente. O patrocinador de Enshu arregalava os olhos. O ápice dele foi aos 7 anos de idade? Isso é impossível. Aos 7 anos, os ossos ainda estão se formando. Inhei, olhando para a arena, respondeu com um tom pesado: "Exatamente. Essa criança é especial desde o nascimento. Este torneio está cheio de monstros. Eu jamais enviaria um menino de 11 anos para algo assim, a menos que ele pudesse ficar diante dos portões celestiais. Sou egoísta, sou inútil, mas ver Enshu se esforçando a lutar com tudo faz o sangue desse velho ferver. Não sei se isso o fará feliz, mas eu não posso morrer antes de ver o talento dele florescer, o talento milagroso daquele que foi escolhido pela lança cruzada dos Hanzoi." Enshu estava diferente, mais rápido, mais afiado,
mais feroz. Ele desceu um corte violento contra Raya Shizaki, o matador de deuses. Os olhos do garoto brilhavam com uma seriedade mortal, enquanto Raya rangia os dentes, até perceber um corte surgindo em seu ombro. Ele precisava recuar 2 passos, respiração pesada da arquibancada, e a Jill observava em silêncio. O que é essa sensação? Algo dentro de Inshu está... Mas nem conseguia terminar. A cena se expandia para os espectadores. Todos suavam frio. Como uma criança de 11 anos, com um corpo ainda em desenvolvimento, poderia executar movimentos tão absurdos? Era como assistir algo que não deveria existir. Oda Nobunaga sorria fascinado. Hanzoi Doei murmurava emocionado. Ele voltou. O Inshu de antigamente? Não, está ainda mais forte. Inshu lançava outro ataque. Raya Shinzaki recuava, cambaleando. E então, o garoto olhou para sua lança e, em pensamentos, murmurou: desculpa, lança cruzada. Eu estava com medo naquela época. Medo de ficar sozinho. Mesmo quando você falava comigo, eu parei de ouvir. Raya percebeu que Inshu parou seu avanço. O garoto fixou os olhos na lâmina e continuou. Mas agora eu tenho certeza. Eu posso ir para aquele lugar que vim. Para o outro lado. Um portão invisível se abriu dentro da mente de Inshu. Seu espírito começou a ser puxado. Seu corpo, sua alma e sua lança cruzada começaram a se fundir. Pouco a pouco, ele deixava de ser apenas um humano. E a Jill abriu os olhos ao máximo. O portão do despertar se abriu. Inshu encostou a lança na testa. A arma cintilou. Seus olhos mudaram, profundos, luminosos, dourados. A lança emanava uma aura pura, chamando-o para se tornar uma só com ele. O garoto então sussurrou: lança cruzada, eu farei a sua vontade. Do outro lado da arena, Raya Shinzaki preparava seu corte do tempo. Vai ficar aí parado para sempre? Rosnou, mas Inshu não o ouvia. Sua mente estava em outra dimensão, conectada apenas à lança. Então, de repente, ele girou a arma. Raya Shinzaki Shizuki entrou em alerta total. Com um movimento devastador, Inshu golpeou o chão. 2 placas do tatame voaram, erguendo-se na frente de Raya Shinzaki como uma muralha improvisada. O público ficou em choque. Raya rosnou e cortou as 2 placas com perfeição, exatamente como Inshu queria. Os olhos do matador de deuses se arregalaram. A lança vinha na sua direção. Ele bloqueou, mas Inshu tinha desaparecido. A lança havia sido arremessada apenas como uma distração. Raya Shinzaki percebeu a verdade tarde demais. Ele arremessou a lança? Inshu saltou do alto, agarrando a arma no ar e seguindo as costas de Raya. Graças a você, finalmente ouvi a voz dela novamente. Raya Shinzaki. O massacre começou. Inshu desferiu uma sequência de estocadas rápida demais para os olhos humanos. Raya bloqueou algumas, desviou outras, mas, ainda assim, corte surgia pelo seu corpo. A expressão dele se distorceu. Medo genuíno. Inshu pousou no tatame e avançou novamente, firme, decidido. Não vacile, lança cruzada, murmurou ele. A estocada seguinte quase atravessou Raya por completo, mas o matador de deuses, exausto, conseguiu bloquear no último instante. A força foi tanta que a lança de Inshu voou para o alto. Agora, o garoto estava indefeso. Sem a lança, ele não chega mais perto de mim. Pensou Raya avançando. Se você está no domínio dos deuses, então eu vou te superar. Se não, qual é o sentido da minha vida? Ele avançou e mirou na cabeça de Inshu. Rangendo os dentes, anunciou: corte do tempo. Inshu levantou os braços, mas aquilo não seria o suficiente. O golpe desceu. E então, vendaval. A lança cruzada caiu do céu como um meteoro, gravando-se no exato ponto onde Inshu estava prestes a ser atingido. O impacto brutal explodiu o tatame. Fragmentos de madeira voaram para todas as direções. Toda a arena ficou em silêncio absoluto. A espada de Raya tinha sido bloqueada pela própria lança. Como ela caiu exatamente ali? A arma tremia, pulsando. Ela não iria permitir que ninguém ferisse Hanzou Inshu, o seu escolhido. Quando Raya ergueu a cabeça, Inshu estava acima dele, olhando de cima para baixo, os olhos dourados brilhando, como os de um deus recém-nascido. Se você nem consegue entender isso, sua espada nunca mais vai me alcançar.
O despertar estava diante deles. Inshu, o gênio dos Hanzos, um deus entre os homens, um nome que ecoaria por todo o Japão. E assim, diante da arena inteira em silêncio absoluto, Inshu não retornou ao trono que sempre foi dele. Como o destruiu, reconstruiu com sua própria luz dourada. O menino escolhido pela lança cruzada despertou, e o Japão jamais será o mesmo. Se você curte essa narrativa insana, deixa o like e se inscreva. Segue a gente nas redes sociais para acompanhar cada batalha lendária que ainda está por vir. Aqui, a força sempre fala mais alto. Até o próximo capítulo, guerreiro. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.